Boa noite a todos, espero que me estejam a ouvir. Se me estão a ouvir, por favor, cliquem na tecla 1. Obrigado a todos. Boa noite, sejam bem-vindos a esta quarta-feira da apresentação aqui com a doutora Susana Marques. Nós hoje começamos 2 minutinhos mais cedo, mas como estamos aqui todos empolgados em modo... Obrigado, Viriato, um grande abraço. Como estamos aqui todos empolgados em modo de trabalho, não queremos perder um único segundo e eu não vou tirar nem mais um minuto à doutora Susana Marques. Susana, a apresentação é tua. Sejam bem-vindos, a todos, mas eu vou apresentar-me para quem estiver aqui pela primeira vez. O meu nome é Susana Marques, eu sou profissional de saúde na medicina integrativa há 22 anos, quase já, e entrei neste projeto da LifeWave em junho de 2023. E entrei neste projeto porque realmente mudou a minha vida. Esta tecnologia foi impactante na minha família. O projeto foi-me apresentado precisamente pelo Vítor Pereira, que vocês acabaram de falar, e sou realmente agradecida por isso, porque a vários níveis esta tecnologia mudou a minha vida. Hoje vamos falar um bocadinho da tecnologia de uma forma um bocadinho mais científica. Não é importante dizer-vos que não temos que entender de medicina para entender a tecnologia. Penso que hoje será esse o meu papel, mostrar-vos, sim, falar-vos um bocadinho do aspecto científico, mas fazer sentir às pessoas e vocês todos perceberem que é uma tecnologia muito simples, de uma utilização natural, porque utiliza coisas naturais que espero que hoje todos aqueles que estiverem aqui pela primeira vez consigam entender, como é que ela funciona. Então vou começar por compartilhar aqui o meu trabalho. Então hoje vamos falar como funciona a tecnologia da LifeWave. Neste primeiro slide eu fiz aqui um bocadinho um resumo, porque vocês sabem que cada vez que eu faço um trabalho tento sempre focar naquilo, nas dificuldades ou nas questões que me colocam. Não serão dificuldades. É claro que quando nós entramos, quando conhecemos algo novo, não é no próprio dia que nós aprendemos tudo. E muitas pessoas me questionam, continuam a questionar, apesar de estarmos no ano 2026, como é que esta tecnologia funciona. Digo-vos isto porque para mim isto é muito natural. Pela minha profissão, foi muito fácil, foi muito perceptível para mim entender esta tecnologia. Mas eu vou tentar passar-vos isso de uma forma simples. E resumidamente, para entendermos como a tecnologia, seja ela qual for, hoje vamos falar do X39, mas seja ela qual for a tecnologia da LifeWave, no que diz respeito aos adesivos, porque entretanto teremos coisas maravilhosas no mercado que não são através não será desta forma que vai atuar no nosso corpo, mas todos os adesivos que nós temos na LifeWave funcionam desta maneira. Ou seja, é necessário percebermos que o nosso corpo emite luz, é necessário percebermos que essa luz que nós emitimos é uma luz infravermelha, que essa luz influencia na nossa biologia humana, ou seja, no corpo. Essa luz vai ter aqui um papel muito importante no nosso corpo, e a isso chama-se então fotobiomodulação. E então, por isso e por isto tudo que eu vos vou explicar, calmamente, espero eu, o patch interage com esse infravermelho, e é isto que eu vou explicar-vos, porque se entenderem isto, se de uma forma natural perceberem estes ícones, digamos assim, vocês vão entender que esta tecnologia é maravilhosa, é simples, não custa nada de perceber, é fantástica na utilização, e vão entender a tecnologia e tirar muitas vezes essas dúvidas de como é que funciona a LifeWave. É importante perceberem que existe um espectro eletromagnético, não é? E um espectro da luz visível. No fundo são dois, embora todos eles se resumem a ondas. Olhando para este painel, na realidade, o universo está aqui. Realmente é aqui, é neste painel que nós encaixamos as frases do Nikola Tesla, por exemplo. Quando ele dizia que no universo tudo é onda, frequência e vibração, é verdade. Energia, frequência e vibração, porquê? Porque nós vemos aqui tudo aquilo que está no nosso planeta, digamos assim. Nós vivemos com todas estas ondas. Nós utilizamos tudo isto que estamos a ver aqui. Nós utilizamos o raio-x na saúde, nós utilizamos o micro-ondas, não deveríamos utilizar, mas utilizamos para cozinhar, eu muito pouco, passo
quero dizer-vos isto, não é uma coisa muito boa, mas também tem a ver com o tipo de ondas. A rádio, isto é muito para vocês perceberem que a LifeWave não utiliza nada que não existe. Nós vivemos com tudo isto à nossa volta. Nós dependemos destes espectros, destas ondas eletromagnéticas. O que as defende realmente é o comprimento. Como vocês veem aqui, umas são mais estreitinhas, são muito mais fortes, digamos assim, e as ondas mais compridas são mais suaves. Mas no que diz respeito ao espectro da luz, que é isso que eu quero chamar-vos a atenção, nós temos aqui um campo onde é um dos nossos corpos, é onde se encontra a radiação infravermelha. E pelo facto de ela ter uma determinada frequência, uma onda, um tamanho de onda e uma força, passa a expressão, nós temos a capacidade de ver estas cores que estão entre o infravermelho e o ultravioleta, mas não temos a capacidade de ver tudo o que vai para os extremos que vocês estão a ver aqui. Ou seja, nós não conseguimos ver o ultravioleta nem o infravermelho, mas vão perceber durante a apresentação, eu digo isso muitas vezes, como é que os sentimos. Um como o outro, nós sentimos da mesma maneira. Com o calor, e se fechamos os olhos, até quando estamos em frente a uma lareira, o calor que sentimos é mesmo do infravermelho. O infravermelho não o vemos, mas sentimos como calor. É importante que tenhamos essa percepção. Este slide também vos quero explicar que, se vocês forem procurar na internet ou Google, não, é uma definição lata, geral, ou seja, não é só a LifeWave que nos vem mostrar o poder do infravermelho, é sabido pela comunidade científica ou quem quiser estudar que os benefícios do infravermelho são dele, ou seja, independentemente de ser a LifeWave a falar, é do conhecimento científico que o infravermelho estimula a circulação, aumenta o oxigênio, ativa mitocôndrias e apoia a regeneração solar. É importante que as pessoas percebam que isto é pura ciência. É assim que existe. Não somos nós ou não é o cientista que desenvolveu esta tecnologia que, porque se apresenta no mercado com um adesivo que utiliza o infravermelho, que vem dizer que o benefício do infravermelho é este. É sem dúvida um benefício do infravermelho. Até porque, se eu vos disser que, atendendo a estas imagens que eu tenho aqui de lado, o Sol faz isso connosco, o calor que nós sentimos numa lareira é o infravermelho e ele ativa a nossa circulação. E quando nós aquecemos, nós melhoramos o nosso oxigênio e passamos a ter mais energia. Quantas vezes nós estamos sem energia nenhuma, cheios de frio, vamos a uma lareira e ficamos com energia? Porquê? Porque esse infravermelho ativou as nossas mitocôndrias. Portanto, isto é algo natural, é algo científico, não é? Ou seja, o que é que eu vos coloco aqui? Onde é que entra a fotobiomodulação? Que é isso que nós vamos falar hoje. Não falamos de radiação agressiva, ou seja, falamos de uma luz em frequências específicas que o corpo reconhece e utiliza. É muito importante que as pessoas entendam isso. Não é nada nocivo. O corpo sempre conheceu o infravermelho. É claro que com o nosso adesivo, vocês vão perceber, nós vamos utilizá-la e vão entender como. Mas é natural no corpo entender o infravermelho. Comportamento da luz vermelha e infravermelha no organismo, porque nós também temos essa luz vermelha. Agora, o que nós vamos utilizar aqui é o infravermelho. A luz vermelha e infravermelha têm propriedades específicas que lhes permitem interagir profundamente com o nosso corpo. É importante que nós tenhamos isso claro. Esta tecnologia resulta de algo que está escrito há muitos anos, desde sempre que é do conhecimento nosso, mesmo nem precisamos ser da saúde, nós sabemos que é assim que as coisas acontecem. Quem é que não sabe hoje em dia que se nos expomos ao sol, nós conseguimos elevar a nossa vitamina D? É muito importante entendermos que esta luz, esta energia penetra mesmo realmente nos nossos tecidos e vai fazer então esta ativação das nossas células. É importante também mostrar-vos esta imagem para percebermos, não é? Que como é que às vezes perguntam, mas como é que nós podemos ver o nosso infravermelho? Não podemos, como eu vos disse há bocadinho, o olho nu, porque ela realmente está numa frequência que não permite, mas a tecnologia é maravilhosa e se nós utilizarmos determinados aparelhos, nós conseguimos ver esse infravermelho. Nós conseguimos, por exemplo, na área da saúde, que é a minha área, nós utilizamos os aparelhos de termografia. E esta imagem que está aqui é uma imagem de termografia. Mas vocês também sabem que quando utilizam um termómetro, na época do Covid foi muito conhecido, como é que ele fazia o reconhecimento da temperatura? Através
do calor que nós emitimos, que era o nosso infravermelho, que fazia com que esse aparelho, esse termómetro, nos desse o resultado, não é, da nossa temperatura. Mas o importante, principalmente para quem está aqui pela primeira vez, é as pessoas entenderem realmente que nós temos este calor. E quando nós conseguimos, por exemplo, ter uma imagem de termografia, nós percebemos quais são as zonas mais quentes e as menos quentes. Portanto, essa luz é iminente. O calor que o corpo emite não é apenas uma temperatura, é uma radiação. E isto é que é importante que as pessoas percebam. Porque muitas vezes dizem, mas o X39 atua com o calor. Muitas vezes eu digo que sim, é normal, porque não dá para estarmos ali a explicar, mas hoje estamos numa apresentação científica e quem está aqui, se já estiver connosco no projeto, também é importante que perceba, quem está aqui pela primeira vez, para mim também é importante que perceba que este calor que o corpo emite não é apenas temperatura. Isso é muito importante. Nós somos mesmo seres elétricos. Nós radiamos este infravermelho. Qualquer corpo com temperatura acima do zero, absoluto, se não está morto, não é? Vai emitir essa radiação. Portanto, eu costumo dizer, qualquer ser vivo, qualquer pessoa que esteja viva, consegue utilizar o X39 e fazer com que ele funcione. Ou seja, agora, estava a dizer isto em memória, mas como diz aqui o slide, é como o nosso corpo está vivo, produz energia constantemente. Ou seja, qualquer pessoa que tenha uma temperatura acima do zero vai com certeza conseguir ativar aquilo que o adesivo vai ativar no nosso corpo, porque nós vamos ter a emitir essa radiação, esse infravermelho. E tudo aquilo que acontece com a utilização deste infravermelho, quando nós utilizamos este infravermelho, ou o vermelho, ou tudo o que é a utilização da luz, tem por nome fotobiomodulação. E é aquilo que eu vos vou explicar aqui hoje. Nós estamos a falar de uma terapêutica que tem por nome fotobiomodulação. Quando nós dizemos como é que o X39 atua, ele atua através da fotobiomodulação. Se olharmos para a palavra, é muito fácil. Foto, não é? É luz, os fotões que vocês conhecem são luz. Bio é o nosso organismo, não é? A biologia é o corpo. Modular não é nada mais do que modular. O que é modular? Modular é modificar, é condicionar um comportamento. Eu vou modular aquele comportamento no corpo. E é isso que vai acontecer com a utilização do nosso infravermelho e já vão perceber como. Então, a fotobiomodulação, determinados comprimentos de onda, há bocadinho eu mostrei-vos os comprimentos de onda, e o nosso então é o infravermelho, não é? Nós vamos modular esse infravermelho, não é? E que ele vai conseguir penetrar nos tecidos e interagir com as nossas células. Não importa os nomes técnicos, a mitocôndria é um facto, mas na realidade essa energia, essa radiação vai ativar o nosso corpo, conseguindo ativar as nossas células. E realmente isso vai promover a produção de energia celular, resultando numa maior capacidade de regeneração. Até aqui é importante que vocês percebam que esta energia tem esta capacidade a modular a nosso infravermelho, faz essa produção de energia. E é depois isso que vai levar àquilo que vai acontecer no nosso corpo. Ou seja, nós quando modulamos este infravermelho, nós modulamos as nossas células. A luz que é emitida do nosso corpo, ela vai modular as nossas células. E o que é que vai reativar mesmo? O que é que vai acontecer com o nosso X39? Quando nós, através da nossa luz, ativamos a energia das nossas células, nós tornamos o nosso peptídeo de cobre biologicamente ativo. E porquê é que eu vos digo isto? É claro que com o passar dos anos, é importante nós sabermos isto. Este peptídeo faz parte do nosso organismo. Nós nascemos com ele, este e outros peptídeos, mas é importante que percebam que o peptídeo de cobre e HKCO, o peptídeo de cobre sozinho, não teria nenhuma funcionalidade como tem desta maneira quando é ativado. Ele, pelo facto de ser ativado, ele vai biologicamente ser ativado através da nossa luz, do nosso infravermelho, e é claro que nós poderíamos fazer isso com a luz infravermelha que viesse de outro sítio. É importante percebermos isso. O Dr. David Schmidt e a LifeWave vai ativar algo natural do nosso corpo, de uma forma natural, mas nós poderíamos ativá-lo através de qualquer infravermelho. A diferença é que só através do X39 é que ele vai ser ativado de uma forma natural, sem químicos, e eu vou já mostrar-vos
a seguir. É importante também dizer-vos que quando o peptídeo de cobre, através do infravermelho, é elevado, ele vai tornar ativos estes elementos no nosso organismo. E o facto de nós termos mais nitrogênio, nós termos mais oxigênio, mais cobre funcional, vai tornar com que isto seja funcional, vai tornar com que este peptídeo seja ativado. Porque ele realmente está no nosso plasma, nos nossos tecidos, por exemplo, está numa forma muito elevada no nosso fígado, mas ele vai ficando inerte, digamos assim, desativado com o passar dos anos. Porque, infelizmente, nós, com o passar dos anos, quando envelhecemos, muitas coisas que são extremamente importantes não vão estando funcionais. E uma das coisas que acontece, nós vamos perdendo estes elementos. Nós vamos tendo menos nitrogênio funcional, oxigênio, cobre, e aqui está uma parte muito importante em relação às vezes às perguntas que as pessoas nos dizem, porque o X39 não atua da mesma maneira com toda a gente, não atua com a mesma velocidade, com a mesma eficácia tão rapidamente, porque muitas vezes nós precisamos destes elementos funcionais. Agora, sem dúvida que a tecnologia funciona e que é efetiva. Então, como é que ela vai ativar tudo isto no nosso organismo? Ou seja, o PETS, e eu tenho aqui uma imagem dele, para as pessoas que estão aqui pela primeira vez, ele é redondo, mas a imagem eu desenvolvi assim, mas eu penso que toda a gente consegue perceber na imagem os nanocristais que estão no adesivo, aqui. E realmente são estes nanocristais que vão receber toda aquela luz que eu vos disse que nós emitimos, ou o infravermelho que fosse emitido mesmo de uma forma externa. Agora, o importante é nós percebermos que aqui é 100% natural. Quando nós colocamos o adesivo no nosso corpo, quando nós colocamos o adesivo no nosso corpo, estes nanocristais orgânicos que constituem o PETS, não é? Eles vão refletir, ou seja, vai haver um fenómeno físico de reflexão seletiva. É muito importante que tenhamos isto. Porquê? Porque, claro, a composição do adesivo são nanocristais orgânicos, são açúcares naturais, tudo que está dentro do adesivo é informação biológica e natural. Não contém nenhum químico, não contém nada que seja um opioide, nada que vá condicionar o nosso organismo, o nosso comportamento de uma forma, digamos, condicionada, focada num sentido químico. Tudo aquilo que vai acontecer, ou seja, não há uma corrente elétrica, como eu vos digo aqui, não há um fármaco, tudo o que acontece é uma interação física de radiação emitida pelo próprio organismo. Há bocadinho, quando vos explicava que o nosso calor não é só, a nossa temperatura não é só um calor, é uma radiação do nosso infravermelho, é para que percebam que tudo isto é natural, embora exista uma biologia por trás disto tudo, é natural, para que não restem dúvidas, que não, às vezes as pessoas perguntam, mas como é que o adesivo não tem um químico, não tem um opioide e consegue gerar aquele comportamento no ser humano? Por isto mesmo, porque vai utilizar a nossa radiação natural. É a nossa radiação que vai impactar nos nanocristais, ou seja, o infravermelho emitido pelo corpo, e que vai fazer com que os nanocristais façam, dá-se um fenómeno físico de reflexão seletiva natural. Quando eu digo seletiva é porque a frequência dos adesivos vai elevar um peptídeo. Por isso é que a fotobiomodulação, ela é seletiva, vai modular o próprio peptídeo de cobre. Há uma intenção, embora seja natural na reflexão da nossa luz, mas é uma condição natural, seletiva, mas natural, sem emissão externa, como vos disse, sem eletricidade e sem fármacos. Quando nós ativamos através, como estão a ver aqui, da fotobiomodulação, há uma seleção seletiva do peptídeo e ele é elevado, ele consequentemente vai reativar as nossas células staminais. E é importante dizer-vos aqui como e o porquê. Quando a patente do X39 foi desenvolvida, se temos uma patente, nós sabemos automaticamente que teve que haver os estudos duplo cego. E no caso, tiveram que acontecer. O X39 demorou 10 anos a ser desenvolvido e foram gastos milhões de dólares para que ele entrasse no mercado. Nesse estudo duplo cego foram recolhidas a saliva, a urina,
sangue de todas as pessoas que estavam a ser sujeitas ao teste. E foi percebido que, quando se utilizava, se reativava o nosso infravermelho, a nossa capacidade, a nossa reação de ativar e levar este peptídeo, fez com que, com determinado tempo de uso, e aqui é muito importante que as pessoas percebam isso, porque depois, quando querem usar X39 e criam as expectativas do resultado, é importante que percebam que este estudo provou que, no mínimo com 3 meses de uso, as nossas células estaminais eram reativadas. E é muito importante entendermos que realmente isto é algo que ninguém nos dias de hoje conseguiu fazê-lo de uma forma natural. Só mesmo esta tecnologia o consegue fazer desta forma natural. É claro que muita gente na comunidade científica olha para estas células como as células que podem salvar vidas e que salvam vidas. Nós sabemos que as mães as guardam do cordão umbilical, não é? Nós sabemos que elas, por exemplo, na estética são impecáveis para a saúde e para renovar os nossos tecidos, e não é por acaso que elas são extremamente importantes. Elas são importantes porque realmente são elas que participam na regeneração e reparação dos nossos tecidos. Eu digo sempre que todas as células são importantes, e são. Por isso é que nós somos constituídos de várias. Eu acho que a Mãe Natureza e Deus Nosso Senhor é perfeito. Mas só elas é que têm a capacidade de regenerar e reparar todos os tecidos. Ou seja, quando nós temos qualquer coisa danificada no nosso organismo, só elas têm a capacidade de o fazer. Só que, infelizmente, da mesma maneira como o nosso peptídeo de cobre fica inativo com o passar dos anos, estas células terminais também ficam adormecidas e paradas com o passar dos anos. Felizmente elas não morrem, porque por isso é que temos a capacidade de as reativar, não é? Mas realmente nós, com o passar dos anos, temos cada vez menos ativadas estas células. Nós aos 60 anos temos cerca de 8 a 10%. É discutível. Há vários valores, mas não importa. A percentagem é muito, muito, muito pequenino. E nós, imaginemos, com 60 anos, com 8% destas células terminais funcionais, vejam o problema. Por isso é que é muito comum, espero bem que cada vez mais as pessoas olhem para esta tecnologia e usem o X39, mas eu na área da saúde, e é um hábito das pessoas dizerem, já tenho 50 anos, agora já tudo acontece mais ou menos. Realmente é um facto, não é? Porque nós, a partir dos 35 anos, começamos a perder de uma forma muito abrupta estas células. É normal que começamos supostamente a partir dos 35, a começar a sentir que já não recuperamos das coisas facilmente. Porquê? Porque realmente estas células terminais vão ficando inativas. E como são elas as únicas que conseguem reparar, se nós não temos lá os nossos soldados, se nós não temos lá as nossas mães para tomar conta de nós, é mais difícil recuperar das coisas, não é? Portanto, é muito importante percebermos que toda a tecnologia funciona de uma forma muito simples. Nós vamos utilizar o nosso calor, a nossa reatividade, digamos assim, este infravermelho, que tem uma capacidade de ativar as nossas células, não é? As nossas mitocôndrias, e isto acontece através da utilização do PETs, não é? Porque quando nós o colocamos no nosso corpo, os nanocristais vão refletir e têm uma informação direcionada a elevar este peptídeo, que vai então, com o uso, reativar as nossas células staminais. E, de uma forma um bocadinho resumida, como é que isto vai acontecer? É claro que tudo isto acontece de uma forma biológica no nosso corpo. Nós pomos o adesivo e não é assim, uau, já temos, por exemplo, o nosso colagênio reativado. Não. Há um processo para isto acontecer. Mas realmente, na primeira semana, e vocês vão ouvir os testemunhos, e se não, podem consultar o nosso site para ver os testemunhos. Realmente, na primeira semana, é muito comum nós termos logo mais energia. Porquê? É muito importante dizer-vos aqui o seguinte: quando nós colocamos o adesivo no nosso corpo, há uma coisa que realmente acontece de forma imediata: a elevação do peptídeo de cobre. Isso acontece de uma forma imediata. É claro que, quando ele começa a estar ativo na nossa corrente sanguínea e todo o processo celular, como eu vos disse no início, começa a ativar, nós começamos a ter mais oxigênio, mais nitrogênio, não é? Ele começa a ficar biologicamente ativo, nós começamos a ter todas
estas funções começam a ser ativadas, mas é muito comum nós termos mais energia logo na primeira. Com 6 semanas de utilização, o nosso cérebro começa a entrar em equilíbrio. Também há um porquê, por todo este processo biológico de maior oxigênio no nosso organismo, das nossas células estarem ativas, é claro que há um processo biológico para que as células comecem a reproduzir-se de uma forma saudável, a carregar as baterias para que, por exemplo, o nosso cérebro comece a ter as suas células do cérebro, que são os nossos neurónios, a trabalharem de uma forma mais funcional e a produzirem melhor os neurotransmissores. Portanto, há sempre um timing para que as coisas aconteçam. Por isso, eu digo sempre às pessoas: não queiram que as coisas aconteçam de um dia para o outro. É impossível. Eu quero cada vez mais tornar as apresentações do X39 de uma forma muito natural, para que as pessoas entendam e coloquem as questões a quem vos convidam para estas apresentações, ou depois a mim, ou aos outros profissionais de saúde que nós temos, o enfermeiro Rui Loureiro, a doutora Teresa, temos tantos profissionais que vos podem ajudar e perceberem que isto há um tempo para que as coisas acontecem e também há um tempo para que as coisas não corram, também há motivos para que as coisas não corram bem, porque nós temos que utilizar o nosso corpo como um todo de uma forma funcional para que isto resulte. Mas 3 meses de utilização nós vamos ter um aumento do nosso colagênio. É uma proteína extremamente importante, a proteína mais abundante do nosso organismo. E vejam só, nós sem um colagênio forte, nós nem sequer conseguimos estar de pé. Eu nem sequer conseguiria estar sentada, porque faz parte da estrutura dos nossos ossos. Aliás, não há nenhuma célula no nosso organismo que não tenha a proteína do colagênio. Portanto, vejam a importância desta proteína. Mas claro que são necessários no mínimo 3 meses para que o aumento deste colagênio se comece a sentir no organismo, porque há imensos processos envolvidos nisto. Nós precisamos produzir mais células sanguíneas, mais eritrócitos, ou seja, eu não vos vou dar uma aula de saúde aqui, mas é importante dar tempo para que esta tecnologia funcione. Mas com certeza que se derem tempo as coisas vão acontecer. Vejam, com 6 meses de utilização nós vamos ter uma reversão da idade cardiovascular. Porquê? Há bocadinho, quando falámos nas células estaminais, vocês perceberam que são as únicas que conseguem reparar todas as células danificadas. Há um esforço muito grande no nosso sistema cardiovascular. É ele que bombeia o sangue, é ele que vai nutrir tudo no nosso corpo, mas também é ele que sofre muito. É ele que nós precisamos de cuidar imenso. Deste sistema cardiovascular fazem parte veias, alvéolos, alveolos. É um sistema enorme. Claro que leva algum tempo a ser reparado, leva algum tempo as células estaminais conseguirem renovar muitas destas células. Portanto, é importante nós darmos tempo para que a tecnologia funcione. Esta frase é do Dr. David Schmidt, mas eu penso que é importante lê-la porque é efetiva. Nós não estamos aqui a falar de anti-envelhecimento. Isso não vai acontecer. A nossa idade cronológica vai continuar a aumentar. Eu vou continuar a fazer 54, 55, 56 e mesmo que eu já uso o adesivo há 2 anos e meio. Mas há realmente uma reversão da idade. Celularmente. Porque se eu tenho as células do meu cérebro melhores, mais jovens, as do meu sistema cardiovascular, se o meu colagênio aumentou, se as minhas células dos ossos estão melhores, eu biologicamente, não é? Eu estou mais jovem. Há uma reversão aqui. Portanto, agora, é importante nós entendermos que as coisas têm tempo para acontecerem e não acontecem de um dia para o outro. Bem, benefícios do X39. É claro que isso estão alguns. Nós temos imensos benefícios com o X39, mas como eu vos disse, é muito comum nós sentirmos aumento da força, redução da inflamação. Aqui vou parar um bocadinho. Quando falamos em inflamação, nós não estamos a falar apenas da inflamação. Ai, dói-me aqui, tenho uma inflamação, vou colocar um X39 que ele tira-me a dor. Não. Nós estamos aqui a falar de inflamação silenciosa, como por exemplo numa Alzheimer, numa Parkinson, porque não há outra forma da tecnologia atuar. Quando ela diminui a inflamação do nosso corpo, ou melhor, quando há um maior aporte de nitrogênio, oxigênio, tudo aquilo que nós estivemos a falar, o aumento do peptídeo, a reativação das células terminais, nós temos uma reversão da idade, ou seja, biologicamente nós estamos mais jovens, nós conseguimos combater essa inflamação que muitas vezes não percebemos que temos, porque a inflamação do nosso cérebro, infelizmente, nós muitas vezes só percebemos que ela existe quando já temos uma doença neurodegenerativa, como é uma Parkinson, um Alzheimer, não é? E outras mais. Mas há outras inflamações silenciosas, como por exemplo uma diabetes, que as pessoas não vão percebendo que uma hemoglobina glicada vai estando alterada. Muitas vezes as pessoas não se apercebem disso. E realmente, quando a diabetes já está, digamos,
instalada no nosso organismo, ela foi resultado de uma inflamação silenciosa que nós fomos tendo. Portanto, eu sou uma apaixonada por esta tecnologia, principalmente por isto que está aqui, pela redução da inflamação do nosso organismo. Muitas vezes eu digo às pessoas, mesmo não sentindo nada, eu decidi usar e aconselho a toda a gente a usar depois dos 35. Porquê? Porque nós vamos combater toda essa inflamação que está a acontecer no nosso organismo e nós nem sequer percebemos, nem sequer vemos, porque ela é assintomática. Normalmente vocês ouvem dizer assim: se não dói, é que é perigoso, não é? Às vezes, dói, é menos grave. As pessoas têm mais medo das coisas que não doem, porque de repente, quando aparecem, portanto, vamos focar-nos muito aqui na capacidade do X39 de baixar esta inflamação. O aumento da nossa resistência, nós temos mais oxigênio, nós temos as nossas mitocôndrias mais funcionais, nós vamos ter mais resistência, conseguimos fazer o nosso dia a dia. Por isso é que as senhoras dizem, começam a usar o X39, querem limpar. Já ouvimos muitas vezes, eu limpei a casa, limpava novamente, porque tem uma capacidade enorme do dia a dia. A mim, por exemplo, foi uma das coisas que me deu. Não tinha assim nada que me dissesse assim, vou usar por isto ou por aquilo, mas a resistência que eu hoje tenho a estar aqui, por exemplo, com vocês, eu venho de 15 dias sem parar, porque eu estive a trabalhar no fim de semana em formação e continuo a estar aqui a esta hora com a energia. Tenho uma resistência maior, lá está, porque há maior aporte de oxigênio nas nossas células, não é? Maior energia e vitalidade, clareza mental, é uma coisa que temos imensos testemunhos. Quando nós fazemos exercício, recuperamos de uma forma muito melhor, porque o X39 e o peptídeo de cobre aumenta a produção de um dos maiores antioxidantes do nosso corpo, que é a glutationa. Então o nosso organismo consegue, os nossos músculos conseguem combater de uma forma mais efetiva o ácido láctico que é produzido quando nós fazemos desporto. A melhoria do sono tem a ver com aquilo que eu vos disse há bocadinho, aquele equilíbrio do sistema nervoso, não é? Do nosso cérebro, e realmente o nosso sono vai ser reparador. É muito comum nós ouvirmos, por exemplo, em minha casa isso aconteceu, o meu marido, uma das coisas que disse foi que o sono realmente dele é completamente diferente com esta tecnologia e muita gente nos diz isso, dizem, eu já dormia, mas não sei explicar, o meu sono é diferente. Melhor aparência da pele, convido-vos a ver as imagens de várias pessoas que estão a usar o adesivo há 2 anos e meio, 3. Mas eu digo sempre, ultimamente, e acredito que hoje estão aqui pessoas a quem eu já disse isso, eu digo sempre: o dia que começarem a usar o X9, tirem uma fotografia do vosso rosto. Eu deixo-vos aqui esse desafio. E depois tirem a fotografia do vosso rosto 6 meses depois, está bem? Vão alcançar uma saúde ótima, um estado completo de bem-estar físico, mental e social com o uso desta tecnologia. E como é que nós vamos usar esta tecnologia? De uma forma muito simples, nada de complicado. Para quem passa receitas como eu, é muito complicado às vezes passar receitas porque temos que dizer muitas coisas e depois muitas pessoas, as pessoas vão ler e chateiam, não percebi, mas afinal é aqui, são 5 minutos antes, depois a que horas posso mudar, posso deixar, posso tomar a esta hora, aquela, aqui não. Aqui não, vejam, esta tecnologia faz coisas tão impactantes no nosso organismo e é tão simples de usar. Nada mais que colocar de manhã e tirar, ou de manhã ou à noite, já vos vou explicar, e tirar 12 horas, ou seja, usar o adesivo no corpo durante 12 horas. É só preciso isto e beber água. Muito importante dizer-vos que nós vamos usar a tecnologia quando estamos a trabalhar. Porquê? Quando nós estamos acordados, biologicamente nós estamos a fazer uma função. Quando nós estamos a dormir, nós estamos a fazer outra. Existe realmente um porquê, uma intenção para que isto esteja assim. Nós, durante o dia, vamos estar realmente a elevar o nosso peptídeo, a ativar as nossas células estaminais e a regenerar. Também, porque quando elas estão funcionais, elas vão estar a fazer o seu trabalho no nosso organismo. Mas, durante a noite, quando nós descansamos, nós reparamos e rejuvenescemos. Isto é uma função normal do nosso organismo. Nós sabemos perfeitamente que dormir é meio sustento. Quando nós estamos durante o dia, nós temos que estar ativos, não é? Mas no caso de usarmos a tecnologia, nós estamos a regenerar, porque nós estamos a elevar o nosso peptídeo e estamos a dar ao corpo a capacidade de enfrentar os desafios do dia a dia quando estamos a levar o stress, por exemplo, que estamos a ter. Durante a noite, nós estamos a descansar, não vamos usar a tecnologia para que tudo isto aconteça de uma forma natural. É importante dizermos que se formos profissionais da noite, seja ela qual for a profissão, nós vamos usar esta tecnologia durante a noite, vai acontecer o que eu vos disse agora. O nosso corpo está acordado, vamos descansar durante o dia,
é durante o dia que retiramos o adesivo do nosso organismo. E agora, antes de passar ao Vítor, eu vou interromper a minha tela, eu vou passar a palavra ao Vítor Pereira. Quero dizer-vos que todos os testemunhos que nós hoje vamos ouvir aqui, esperamos ter alguns, vamos ter alguns. Também quero dizer-vos que algumas das pessoas que eram para dar o testemunho já na outra semana continuam sem eletricidade, continuam sem poder comunicar. Nós temos uma equipa forte aqui em Orem e em Leiria da nossa equipa que não estão a conseguir comunicar e aproveito para mandar um beijinho para todos eles. Mas é importante dizer-vos que as experiências das pessoas que vão ouvir são pessoais e vão ser partilhadas por eles. Todas as experiências partilhadas da LifeWave, seja nos meios de comunicação, seja no nosso site, são partilhadas pela própria pessoa, na primeira pessoa, e isso é importante que vocês percebam isso. Os testemunhos apresentados refletem as experiências de cada pessoa. Também é importante perceberem que não são alegações médicas, porque nós não estamos aqui para dizer isso, nem estamos a garantir nada, estamos a garantir que a tecnologia funciona como eu acabei de vos dizer, reativando o peptídeo e elevando o peptídeo, desculpem, reativando as nossas células staminais. Então eu agora vou deixar de compartilhar a minha tela e vou passar a palavra ao Vítor. Bem, que apresentação brutal. Eu acho que toda a gente gostou. Façam aí com palminhas o que é que vocês Espero que acharam, sim. mas foi realmente algo Obrigada. que deu muito trabalho, com certeza, à Susana para preparar e está visto que foi preparado com muito carinho e com muito amor. Susana, antes de passarmos às pessoas que vão testemunhar, eu gostava que ouço-te muitas vezes a dizer que recomendas usar a partir de uma determinada idade. Sim, Eu queria sim. que tu referisses neste momento exatamente aquilo que tu vês e perspectivas na vida humana para começarmos a usar a tecnologia. Olha, Vitor, se nós falarmos do infravermelho, e hoje eu quis deixar-vos isso aqui bem claro, o infravermelho é algo nosso, nato em nós, e todos nós precisamos de procurar o calor e ativar essa nossa energia, mesmo quando estamos doentes ou quando somos mais jovens, não é? O corpo precisa dessa energia. Portanto, é importante percebermos que a partir dos 35 anos, se o peptídeo vai deixando de estar, vai diminuindo, não é? E também isso nós podemos, para quem quiser, as pessoas podem procurar na internet, mas esses estudos também existem. Se ele vai diminuindo, ficando menos funcional e as nossas células staminais vão diminuindo a partir daí, quanto é importante, é premente usar o adesivo, a tecnologia do estímulo, não é? Destes elementos no nosso corpo o mais cedo possível. Só a LifeWave é que nos dá essa possibilidade. Só usando o adesivo é que nós conseguimos fazer isso, Vitor. Porque assim, é preciso ter muito dinheiro para as pessoas irem fazer injeções de células staminais e, por exemplo, repararem um joelho ou algo que tem no nosso corpo mal, não é? Com esta tecnologia conseguem começar a usá-lo muito cedo, não é? Conseguem que o corpo deixe de envelhecer de uma forma tão rápida, digamos assim. Então, por que não usá-lo aos 35? E para além disso, Vitor, nós vivemos cada vez mais um stress oxidativo enorme. Nós comemos, infelizmente, alimentos não muito saudáveis. Mesmo quem tem agricultura, nós sabemos que é contaminada. Portanto, é urgente nós olharmos para esta tecnologia como uma tecnologia de prevenção, não como uma tecnologia, e como eu tinha ali nos slides, a LifeWave não foi desenvolvida para curar nenhuma patologia. A LifeWave foi desenvolvida, e o X39, como uso preventivo e de desacelerar o envelhecimento, digamos assim. Então, eu acho que todos nós, Vitor, queremos diminuir esse envelhecimento o mais cedo possível. Eu, se tivesse, tenho pena disto não ter chegado ao nosso mercado há 20 anos atrás, não é, Vitor? Sem dúvida, sem dúvida. Olha, e Susana, diz-me outra coisa, por favor. Nós já percebemos que cada vez mais nós temos que ganhar consciência que temos que fazer outras coisas no nosso dia a dia para além da colocação do X39. Queres referir também alguma coisa em relação a isso? Sim, sim, a tua pergunta é importante porque eu há bocadinho toquei nesse assunto, disse, há muitas pessoas que dizem que não estão a ter o resultado que querem, mas são as palavras do nosso querido cientista David Schmidt, não é? O fundador e o criador desta tecnologia, porque nós não podemos querer ativar, eu falo-vos na saúde, por exemplo, imaginem, eu vou tomar um antioxidante.
Isto está muito na moda e é a minha área, e as pessoas dizem, eu tomo o ômega, eu tomo o magnésio, eu tomo a vitamina D, mas eu digo muitas vezes às pessoas, vale o que vale. Se eu vou tomar um antioxidante, mas eu estou todos os dias, por exemplo, as pessoas dizem, eu tomo vitamina C, muita vitamina C no inverno, mas eu vou fumar 2 maços de tabaco por dia, é toda a produção que a vitamina C é excelente para os fumadores para a produção de oxigênio. Aliás, eu digo já, quem fuma deveria obrigatoriamente consumir a vitamina C. Vítor, não vai funcionar. E com o X39 é igual, não é? Se eu vou usar o X39, mas não vou cumprir padrões de saúde, ou seja, para manter uma vida saudável, que é dormir cedo ou dormir de uma forma regular, não é? Alimentar-me de uma forma correta, beber a água, não é? Descanso, ter um comportamento equilibrado. Eu costumo dizer até orar ou meditar, ou seja, ter pensamentos equilibrados, não ver desgraças na televisão, munir-se de uma energia à nossa volta. Nós muitas vezes dizemos, não me sinto bem naquele sítio ou não me sinto bem com aquela pessoa. Nós temos que estar sempre preocupados e focados em nós. Não é só por o X39. Agora, se nós fizermos o todo, realmente ele vai ativar, porque há uma coisa que eu quero que as pessoas percebam, Vitor, a elevação do peptídeo, ninguém é extraterrestre, acho eu. Ninguém é. Portanto, toda a gente vai ter o peptídeo elevado. E toda a gente, se usar no mínimo 3 vezes, vai ter as células staminais reativadas. Agora, uma coisa é certa, não é? Depende de como ela fizer o todo. Portanto, se o peptídeo é elevado, a célula estaminal é reativada, mas ela, coitadinha, imaginem uma célula estaminal de uma pessoa que não faz nada, só faz coisas contra ela própria. A célula estaminal tem que ir reparar ali, tem que ir reparar ali, ela não consegue dar conta do recado, é ou não é? Depois, muitas vezes Sem dizem, dúvida. eu não sinto os resultados que eu quero. Exatamente, o Dr. David Smith diz, temos que ajudar, senão ela está a trabalhar em vão. É um antioxidante que não vai funcionar porque eu estou sempre a oxidar. Muito bem, obrigado, Susana. Olha, diz-me também aqui uma coisa, porque há bocadinho colocavam aqui no chat uma senhora que estava a dizer para um problema que tem no joelho, quanto tempo é que deve usar a tecnologia? Queres referir a alguma coisa em relação a isso? Sim, há bocadinho também na apresentação falámos que são necessários no mínimo 3 meses para que a proteína ou colagênio comece a ser elevada. É importante também percebermos qual é o desgaste que esse joelho tem. Eu vou falar aqui, e falando da minha experiência, penso que posso, e tenho os casos comigo, poderia prová-lo. Há pessoas que recuperam da dor do joelho no mês. Há pessoas que recuperam da dor do joelho num ano. Porque também é importante dizer-vos que há um cálculo que devemos fazer. Nós devemos usar a tecnologia 1 mês para cada 10 anos de vida. Ou seja, uma pessoa que tem 50 anos deverá usar 5 meses no mínimo, para que todo aquele processo do gráfico aconteça, não é? Agora, se há um desgaste muito grande da célula do osso, não é? Quem vai substituir essas células danificadas são as células staminais que nós vamos reativar com a tecnologia. Mas é preciso tempo. Agora, com certeza que a senhora vai sentir as melhorias. E não se esqueçam também de que a Lifeway tem a particularidade de nos oferecer outros adesivos. O X39 realmente é aquele que nos permite obter todos estes resultados, mas se eu tenho um problema de saúde mais específico, eu posso juntar, por exemplo, num joelho, um carnosina e um glutationa, para que, se houver uma inflamação, se o joelho fica quente, eu utilizaria a glutationa. Mas se houver um desgaste ósseo, eu juntaria o carnosina. Agora, sem dúvida que a senhora vai ter resultados, terá que dar tempo correspondente ao desgaste ósseo que ela tem. Mas a junção dos outros pets, segundo tu, o que estás a dizer, Vai vai potenciar, potencializar. vai. Eu usaria Ótimo, primeiro só o X39, que é realmente a maravilha desta ok. tecnologia. Se não obtiver o resultado logo que ela quer, vai sentir, mas todo o que quer, ela podendo, e seria bom, pode juntar o carnosina e vai sentir resultados enormes. Muito bem, Susana, queres referir aqui também às pessoas que nos estão a ouvir que se existe algum grupo de risco que deve ou não utilizar o X39? Olha, Vitor, o grupo de risco que eu considero de risco é só no caso dos transplantados. E eu vou dizer porquê. É contraditório o que vos vou dizer, mas é porque esta tecnologia é tão boa que esse risco acontece. Porquê? Quando nós fazemos o transplante de um órgão, esse órgão não é nosso, é claro que o nosso sistema imunitário
está preparado para rejeitar aquilo que não é nosso, não é? Ele vai reconhecer, não o vai reconhecer e iria rejeitá-lo. E nessa fase nós temos de tomar determinados medicamentos que são os imunossupressores, para que o nosso sistema imunitário fique mais fraquinho, passa a expressão, vai debelar o nosso sistema imunitário, para que ele não rejeite aquele órgão. Ora, se eu uso o X39, por tudo aquilo que eu vos estive a dizer aqui hoje, nós vamos ter um sistema imunitário muito forte. Nós vamos ter as nossas células muito funcionais, muito capazes, ativas de reparar tudo o que estiver ali, não é? Então, corremos o risco, não é? De haver uma rejeição. Portanto, não convém usarmos no momento, na fase em que fizemos o transplante e que se corre esse risco, e nestes casos, e sempre com conhecimento do médico. É muito importante, está bem? Durante a quimio e a radioterapia, é assim, não vale a pena usarmos os, é assim, a rádio e a quimio, não vale a pena explicarmos aqui, são aniquiladoras, não é? Se vão destruir, elas não escolhem. Então, nós não vamos usar um X39 que vai elevar determinadas células quando vão ser mortas durante o tratamento. Portanto, vamos usar depois da quimio ou da rádio. Eu costumo dizer, vão começar amanhã, usam até hoje, assim que terminam o tratamento, começam a usar a tecnologia. Também, em grávidas e crianças, não foste a patente, estamos a falar de uma coisa muito séria que tem uma patente. E a patente é respeitada àquele núcleo de pessoas. Portanto, normalmente estas coisas e os medicamentos, só quando são direcionados para aquela faixa etária, não foi testada em grávidas, por isso é que não aconselhamos, está bem? As crianças estão a Muito utilizar bem. com o Está acompanhamento dos aqui, pais e dos profissionais de saúde. perfeito. Estava aqui um senhor a perguntar e se o transplante já foi há mais de 2 anos. Olha, eu aí penso que deve falar com o médico responsável do transplante e perceber se já passou o perigo da rejeição. Eu, pessoalmente, nós temos, e tu conheces, Vitor, o marido da Amélia, usa o adesivo e foi transplantado em um rim, mas já foi há vários anos, não havia perigo e ele é felicíssimo da vida com o uso do X39. A nossa opinião é que, na verdade, as pessoas se sintam sempre bem acompanhadas pelo seu médico de família, seja em que circunstância for, e que façam as coisas em sintonia. Penso que é isso que também Sim, estás a sim. referir. Está aqui uma Ótimo. pergunta no chat que eu penso que a senhora estava a querer dizer hemodiálise e eu tenho também, eu penso até que provavelmente a Joana deve estar aqui hoje a ouvir a apresentação, eu tenho pessoas a usarem o X39 com hemodiálise, a fazerem hemodiálise, está bem? Sempre, neste caso Sim. está a ser acompanhado por mim, portanto, porque Está aqui aquilo que também uma vai senhora a acontecer no perguntar. nosso corpo, aquilo que vai acontecer no nosso corpo é biologicamente natural. Como eu vos disse, não há um químico, não há nada. É biologicamente natural, a biologia pura natural. Está aqui uma senhora a perguntar também em termos de hemoglobina se pode usar o X39. Na subida da hemoglobina, eu penso que é Está isso a fazer que. um tratamento com hemoglobina se pode usar o X39. Sim, claro que sim, não. Eu Ok. penso que estou. Eu só conheço, há vários tratamentos, mas atendendo à hemoglobina não há problema nenhum. Não. Está aqui Desde que não também o seja André, químio, nem rádio, claro, não. como é óbvio. Está aqui também o André Rodrigues a dizer se existe algum mecanismo para detectar o aumento do GHK para que não suba em demasia. Eu percebo a questão dele, pertinente, e parabéns a quem colocou essa pergunta. Realmente, André Rodrigues. porque tem a ver com o fibrinogénio. Sim, olha, é excelente pergunta. Realmente, parabéns a quem fez essa pergunta. Não há uma maneira de nós medirmos. Agora, respondendo à pergunta, eu vou responder com uma questão que muitas vezes nos dizem. Às vezes dizem-me assim: mas porquê é que eu não devo usar 24 horas? Ou porquê é que eu não devo tirar um adesivo e pôr um adesivo no mesmo ponto? Para que a função biológica se faça de uma forma natural. Reparar, restaurar, descansar, exatamente para responder à pergunta deste senhor. E parabéns pela pergunta que ele fez. Nós não podemos estar constantemente a ativar a funcionalidade e a levar o peptídeo durante 24 horas. Realmente esta pergunta foi maravilhosa. Pertinente. Então, nós também temos que, também sabemos que o nosso corpo é tão inteligente que ele vai automaticamente se autoequilibrar. Sim, 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 Será sim, isso? exatamente. E na fase do repouso, Vitor. Exatamente. Muito bem. Não, não há uma Vamos forma então de passar. medir. É assim, André. Aquilo que eu sei, André, que no estudo científico e na patente, é uma questão de vermos no back-office tudo o que está lá no relatório, os relatórios provam-nos isso. Eles mediram
ahm, mediram o que estava a acontecer do peptídeo elevar. Agora, na questão dele se manter elevado numa forma que seja nocivo para nós, não é? Que vá lesar, eu não acredito, porque está feito de maneira a que biologicamente, durante a hora de repouso, tudo aconteça de uma forma equilibrada, não é? Mas posso ver nos estudos que existem para tentarmos perceber se há uma forma de medirmos. Eu não acho que há a possibilidade de que o X39 consiga elevá-lo à maneira dele ser destruidor para nós, pela questão do fibrinogénio, não é? Não me parece. Mas podemos ver depois na nossa patente e quem o convidou para a live, depois podemos tentar fazer colocar-lhe essa resposta de uma forma mais efetiva. Sim, e também aqui podemos referir também ao André que efetivamente vai haver pessoas que, de certa forma, o seu corpo é mais ativo e se calhar os nanocristais vão precisar de menos tempo ativos. Quero eu dizer, em 8, 9, 10 horas eles podem-se efetivamente extinguir e dessa forma vai haver também aqui um Sim, porque o controle do uso. próprio corpo que vai assumir, não é, Susana? Exatamente, exatamente, Vitor. O tempo de duração dos nanocristais é de 8 a 12 horas, não é? Eles dizem. Há pessoas que, pela frequência que emitem, pelo calor, passa a expressão, que há bocado expliquei-vos que não é só o calor, eles são queimados. Nós temos essa imagem do PETS, não é? O doutor, o, o nosso querido doutor que está no Brasil, Vitor, agora esqueci-me do nome. E tu Sim, também o doutor estamos. Otávio, o doutor Doutor Otávio Otávio, Melo. exatamente, já nos mostrou essa imagem do adesivo, não é? Que ele fica queimado com o uso daquelas horas, para haver esse controle que o André está a dizer. E essa imagem realmente está numa das nossas lives, o André pode ter acesso a isso. Sim, mas é importante nós percebermos que efetivamente o nosso corpo tem essa capacidade e essa inteligência para poder fazer uma boa gestão do uso dessas medições, segundo o André, que Sim, sim, está sim, também. Eu penso que sim. a pergunta do André também tem um pouco a ver com a defesa do bem-estar da pessoa. Julgo eu que tenha a ver com isso. Sim, não. A Mas questão sim, dele é de vai, alguém que conhece a biologia do corpo. Por isso eu lhe exatamente. dei os Muito parabéns. bem. Susana, vamos passar então às nossas queridas amigas que têm aqui um testemunho para partilhar connosco. Vamos chamar a Mariana Faria. Mariana Faria. Vamos ver. Está por aí, liga o seu micro e a câmara também, se possível. Ou então a Joana Vieira, se estiver mais próximo aí da câmara. A Joanita, isso é uma rasteira, não sei se ela vai ligar o microfone. Ou se não, podemos começar aqui pela Elsa Mota Leite, que já está ali preparadíssima. Vamos lá, Elsa, enquanto as outras senhoras se preparam. Conta-nos o teu testemunho. É só ligar o som. Já está. Ora bem, ok. Olá, boa noite. Sou Elsa Mota Leite, sou de Viana do Castelo, tenho 51 anos e Fala mais estou, alto um bocadinho, Elsa, por favor. ok, e estou, portanto, a usar esta tecnologia, vai fazer agora dia 25, 2 anos, ok? Eu tenho várias patologias, desde fibromialgia, Nós estamos a endometriose. ouvi-la, Elsa, desculpe. Oi? Estamos a ouvi-la Sim, muito baixinho. Estamos a vê-la muito bem. Não sei porquê. Estão-me a ouvir agora? sim. Ok. Pronto. Querem que recomece ou posso continuar? Recomeça, por favor. Agora parou a imagem. Vocês estão a ver bem? Travou um bocadinho. A minha imagem travou, efetivamente. Pronto, mas estão-me a ouvir, correto? Sim. Ok. Então, sou Elsa Mota Leite, sou de Viana do Castelo, tenho 51 anos portanto, tenho várias patologias, portanto, nomeadamente fibromialgia, endometriose, discopatias cervical e lombar, extracístoles cardíacas, portanto, assim, eu não sei se posso dar o testemunho rápido ou se querem uma versão um bocadinho mais completa, como é que preferem? Fala aquilo em que efetivamente o PET X39 atuou de uma forma. n- Eu sei, por exemplo, do teu testemunho, a atuação em 8 meses. Fala-nos desse resultado, de onde atuou
no primeiro e no imediato? Bem, então é assim, eu comecei a usar isto num domingo de manhã, portanto eu estava completamente toda bloqueada, eu não era autónoma, digamos, eu precisava de ajuda para fazer determinadas tarefas, determinadas situações do dia a dia, como apertar um sutiã ou umas sapatilhas, coisas que nós damos como adquiridas e simples, não é? Eu no primeiro dia comecei a usar às 7h30 da manhã. E entretanto voltei para a cama porque não tinha nada que fazer, eu estava bloqueada nesse dia, tinha todo o lado esquerdo bloqueado, portanto não mexia o pescoço nem o braço, eu tinha uma dor enorme no omoplata e portanto eu voltei para a cama. Dormi 1h30, acordei às 9 da manhã, coisa inédita, porque eu fazia sonos de frações de 15 a 20 minutos, portanto de noite tinha tantas dores, as extracístolos também me incomodavam e acordavam-me e portanto eu não fazia nenhuma noite seguida, nem uma hora seguida eu fazia de sono, não é? Estava sempre constantemente a acordar. O que é certo é que ao fim de 1h30 que eu dormi, acordei como se tivesse dormido a noite toda, já não dormia assim há alguns 15 ou 20 anos e na realidade acordei incrivelmente desbloqueada, ok? Podia me mexer normalmente, portanto não tinha dores e recuperei toda a mobilidade neste espaço de 1h30. Em relação à fibromialgia, já é muito conhecida, não é? Portanto, dá imensas dores musculares, articulares, enfim, causa-nos uma dependência enorme, não é? E eu comecei a ver resultados mais ou menos ao fim de um mês. Ok, eu tive também um pico de dores, digamos. Primeiro fiquei com mais dores e depois comecei realmente a ficar sem dores ao fim de mais ou menos um mês. Em relação à endometriose, eu comecei a sentir ao fim de 3 meses e meio, sensivelmente, que comecei, portanto, a não ter as dores, não é, que tinha da endometriose, aquele incómodo ao fundo da barriga, prendia-me sempre a perna direita, portanto, a zona da anca, eu não conseguia levantar-me de uma cadeira sem estar uns segundos primeiro a preparar-me, portanto, agora normal, mexo-me completamente normal. Pronto, em relação ao resto das dores, eu consegui de facto recuperar ao fim dos 3 meses, pronto, mais ou menos. O que me estavas a dizer os 8 meses é o seguinte: quase todas as pessoas se referem que realmente começam a dormir melhor na primeira noite ou na primeira semana. Eu comecei a dormir melhor, ou melhor, a fazer uma noite seguida ao fim de 8 meses, ok? Portanto, já tem 2 anos que estou a usar o PETS, faz dia 25, e só ao fim de 8 meses é que eu comecei a dormir uma noite completa, tá? Agora durmo as noites completas, portanto, deito-me e acordo, é raro, às vezes vou à casa de banho, mas é raro, e coisa que isso não acontecia, não é? Ia 2, 3 vezes à casa de banho, nem aguentava, portanto, a noite sem o fazer. Depois tem outras situações, assim, recupera-se muito mais rápido. Tive um acidente, portanto, em que fui ao hospital porque bateram-me por trás no carro, foi um embate ainda grande e portanto, fiquei com muitas dores a nível de toda a caixa torácica, não é? Portanto, na cervical, sobretudo, portanto, fui ao hospital e deram uma série de medicamentos, de anti-inflamatórios, pronto, aquelas coisas tradicionais, não é? E eu não cheguei a tomar nada. O que é certo é que nessa altura eu ia para um evento nacional da Herbalife, desculpem, da LifeWave, e entretanto eu tinha que viajar, ia viajar na quarta-feira e o acidente foi numa segunda à tarde. E a médica disse-me: esqueça, na quarta-feira não vai estar em condições, pelo contrário, vai estar pior, não é? Ao fim de 2, 3 dias ainda vai ter mais dores. E eu, ok, pronto, já estava meio convencida que não ia, mas o que é certo é que fui e consegui fazer a viagem muito bem, ainda tinha um bocadinho de dores, mas sem tomar rigorosamente nada, só usar o X39 portanto na sexta-feira tivemos já um encontro, um convívio, eu já não tinha dor alguma, portanto isto foi na segunda à noite e eu na sexta-feira estava impecável, ok? Quando a médica me disse que eu ia piorar. Eu tenho outros resultados, por exemplo da sinusite, eu uma altura tinha umas dores enormes toda esta zona, e dores de dentes, etc. E os médicos onde eu fui na altura, tinha ido por acaso, tinha uma consulta dentista e o cirurgião dentista e outro médico que lá estava acharam que era sinusite. Fizeram-me raio-x, etc. Não tinha nada e acharam que era sinusite portanto eu descobri qual era o ponto da sinusite e depois pus o X39, né, na zona, portanto aqui ao lado do nariz, digamos, e o que é certo é que no dia a seguir eu já não tinha qualquer dor, ok?
portanto era suposto ver um otorrino, acabei por não ir ver ninguém, até hoje nunca mais tive essa dor, nunca mais me incomodou. Depois, a nível de cansaço, de destreza mental, efetivamente, notei logo nos primeiros dias maior concentração, maior, portanto, agilidade mental. Pronto, é assim uma série de situações. Em relação ao Covid também, nós tivemos Covid, eu e a minha filha, e houve, já não sei, pronto, não importa a data, eu sei que ela estava com uma tosse imensa e estava muito cansada, a sentir-se muito cansada e a ter umas provas de desporto, não é? Na disciplina de Educação Física, e tinha-me dito que não ia fazê-las porque não se sentia em condições. E eu disse, vais fazer, se não tiveres melhor resultado tens pior, não há qualquer problema, mas vais fazer para depois não ter que estar a fazer sozinha. E coloquei-lhe um X39 de manhã. Ela é uma criança, enfim, tem 14 anos, na altura tinha 12, portanto, e na realidade ela conseguiu ter resultados melhores do que tinha habitualmente. Portanto, Boa. quando ela não queria fazer os exercícios, não é? Os resultados foram superiores aos que ela tinha. Elsa, eu sei que no teu processo de cura ou no teu processo de tentativa de remediar os teus problemas, tu fazias diversos tratamentos e gastavas muito dinheiro em cada sessão. Queres referir um pouquinho isso e o que é que aliviou com o uso do X39 também nessa parte? Sim, eu recorria frequentemente, portanto, em muitos tratamentos homeopáticos, a biorressonância, portanto, são tratamentos caros, está aqui a doutora Susana que conhece, não é? Fazia osteopatia constantemente e agora faço esporadicamente, só por uma questão pronto, de ir mantendo, não é, tudo no sítio, mas já não tenho a necessidade de estar a recorrer, às vezes era mais do que uma vez por semana que recorria, por exemplo, ao osteopata, porque andava sempre toda empenada, como eu costumo dizer, portanto. Eu acho que a Elsa caiu. Sim, Vitória, e também estavam aqui pessoas a dizer uns ouviam mal, nem toda a gente ouvia a Elsa mal. Realmente o testemunho é muito importante, estavam aqui a pedir para ela Mas repetir depois outro dia. ouvem na gravação. Outro dia vamos pedir à Elsa para Ok, voltar Elsa, com o som. muito obrigado. O som realmente estava-se a ouvir um bocadinho baixo. Mas não Eu são tenho todas aqui, as pessoas. não, mas eu tenho aqui um meu equipamento ligado, como vocês veem, eu tenho o equipamento de Vítor Pereira ligado, e eu cortei o som aqui da sessão e liguei o meu som no outro telefone e realmente estava-se a ouvir um pouquinho baixo, mas ouvia-se bem. Às Isto tem vezes a ver com o que está. às vezes os ambientes são mesmo abafadores do discurso. Vamos então chamar a Marina Faria, agradecer à Elsa o testemunho. Muito obrigado, Elsa, e numa outra oportunidade vais ter que gravar isso e para depois deixarmos aqui numa gravação para todas as pessoas perceberem e aí já podes contar a versão longa. Obrigado. Obrigada, boa noite. Vamos chamar a Mariana Faria, se ela estar por aí. Mariana Faria ou a doutora Joana Vieira, não penso que ela que está por aí também. Susana, tens alguma indicação É, aqui? sim, a Mariana confirmou, só que é como eu disse, Vitória, Às vezes as isto não pessoas estão nesta está. guerra, não é? Não, não, isto em termos de internet, a Mariana ainda há bocadinho falou comigo e estava tudo bem, mas depois, eu estou a tentar encontrá-la aqui, depois do que já aconteceu depois da tarde, não é? Eu não sei Pois, como é que ela se pode não estar com comunicação, porque há bocadinho eu já deixei de conseguir falar com Condeixa, já só conseguiam nos pois. telemóveis, não Eu nos acho que a Mariana computadores. não está aqui, efetivamente. Pois, e ela confirmou, pode não estar a conseguir entrar. Pronto, mas se tu É. conheces o testemunho da Mariana, podes de certa forma relatá-lo um bocadinho e se calhar depois então. Olha, vamos pedir ao Rogério, que o Rogério está aqui para nos relatar, porque ele assistiu. E tu também Ótimo. assististe, eu, é aquela menina que estava no jantar, mas vamos Sim, pedir ao Rogério para nos falar do testemunho dela. Rogério, estás bora por lá. aí? Ora, boa noite. Boa noite, Tudo boa Rogério. noite? Força. Boa noite. Assim, eu também estive a falar com a Mariana há bocado e ela disse-me que sim. Não sei se passou Também alguma a coisa com a mim. internet dela, se não, Pois, não deve não, ter. não sei, Estamos em porque ela zonas afetadas e normalmente pode é, acontecer isso.
E ela já teve em sala, ela já teve em sala, que eu há bocado vi que ela estava em sala, só que agora não sei. Então pronto, Agora não ouvi. A Mariana conheceu a tecnologia agora há coisa de um mês, por aí assim, decidiu experimentar e ao fim de 4 dias disse-me que estava a começar a aliviar as dores porque ela sofre de fibromialgia. Ela tem 25 anos, é relativamente nova, claro, muito nova, para andar encharcada em medicamentos como estava. E ela diz que nestes dias, que ela está a fazer há 2 semanas, caminho da terceira semana, e que está a começar a reduzir as dores, mas ainda claro, só tem 3 semanas ainda de utilização. Mas é ótimo, Sim, eu acho que é muito bom. já é ótimo. O Vítor conhece a Mariana, porque o Vítor esteve no jantar connosco quando ela estava, era aquela jovem que estava lá, Sim, não sim, é? sim, sim. Eu há Sim. bocadinho falei com ela, não Eu falámos acredito, nada. Ela só disse que ia dar o acredito, testemunho dela. E, exatamente. Eu acredito que a pessoa quando sente o alívio, que é realmente brutal aliás, Vitor, depois quando. deixa-me interromper. Claro que sim. Fibromialgia, eu posso dar. Nós sabemos que foi o que aconteceu com a minha mãe, não é? Eu Sim, estou neste projeto através de ti, mas a minha mãe foi apenas com 5 dias. A minha mãe, ao quinto dia, disse-me que era uma maravilha o adesivo porque não tinha dores. Portanto, é muito normal que a Mariana, com 25 anos, que já tenha algum resultado com um mês. Portanto, vejam a necessidade de usar a tecnologia o quanto antes, não é? sem dúvida, sem dúvida. Muito bem, meus amigos, penso que não estará mais ninguém aqui das pessoas que estavam propostas falar aqui hoje. Penso que a Joana Vieira não está por aí. Não, penso que não. É como eu digo, Vitor, a Mariana confirmou, a Joana também disse que ia estar, mas a comunicação, há várias pessoas a dizerem aqui que tem estado difícil. Mesmo muitas pessoas que estão aqui Sim, na sala não estão a exatamente. ouvir muito bem. Portanto, mas eu penso que o essencial já foi dito, Muito não é, bem. Vitor? Sem dúvida, sem dúvida. E eu quero aqui salientar a todos que estão aqui nesta sala que o importante desta apresentação foi explanado, foi dito, passou a mensagem. Agora, a pessoa mais importante que vocês têm é a pessoa que vos convidou para estar nesta apresentação. E então é com ela que vocês têm que falar, para tentarem perceber qual é o próximo passo a dar, ok? Não esquecer que se precisarem de qualquer uma destas pessoas que esteve a fazer, quer a doutora Susana, quer a Teresa Pires, quer qualquer uma das outras pessoas que estão a trabalhar na parte mais do produto, todas elas estão disponíveis para vos ajudar a perceber como é que vocês podem fazer e o que é que vocês podem melhorar. Portanto, Susana, queres te despedir dos nossos amigos? Só dar um beijinho a toda a gente, um beijinho mais especial para quem está a sofrer agora com esta intempérie. Nós estamos muito perto, Vitor, não é? Figueira e Leiria sofreu muito e nós estamos aqui juntos, junto a Montemor, junto a esta zona que está a ficar inundada. E um beijinho especial para eles. Obrigada a todos aqueles que me ouviram e espero ter sido esclarecedora. E obrigada a ti, Vitor, por me fazeres companhia. Claro que sim, é sempre um prazer. E olha, neste momento eu só acho que os nossos corações estão voltados para todas aquelas pessoas que estão a sofrer exatamente com as inundações. Não há muito a dizer, todos nós tentamos ajudar de uma forma mais simples ou mais integrada. E neste momento a única coisa que eu acho que todos nós, o que nos vai no coração é que efetivamente Deus tenha compaixão destas pessoas e que rapidamente pare com a chuva, se for possível, e que Exato. possa trazer alguma tranquilidade a estas pessoas, que eu acho que isso que é o mais importante, para nós também podermos ajudar a fazer os trabalhos de limpeza que são tão importantes ser feitos neste momento, porque se não for feita os trabalhos de limpeza, estas inundações vão continuar a ficar entupidas e a não avançarem, portanto, é importante que isto aconteça. De resto, para todos que estão aqui nesta sala, agradecer a presença de todos, foi um prazer estar com vocês. Obrigado por toda a preparação que foi feita para esta apresentação acontecer. Um beijinho muito especial aos meus colegas e vemo-nos por aí nas próximas apresentações, quer seja físicas, quer seja online. Estaremos aí com certeza todos para dar um abraço e para trocar as nossas experiências. Boa noite a todos. Beijinho. Muito obrigado. Boa noite.